Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre um planejamento do Vitória para 2025 de algo próximo na casa dos 310 a 300 milhões de reais em 2025, até porque era uma projeção esperada para esse ano. Obviamente, vai ser um aumento relativo, né, do que foi nessa atual temporada, que com o valor que entrou da Libra, que é a liga, né, que o Vitória vai participar, chegou em 310 milhões, que é um valor que o Vitória espera somente com as receitas básicas, né, sem um aporte e tudo mais, chegar nesse final de 2025. Nesse ano a expectativa era de 218 milhões, para o ano que vem próximo da casa dos 300 milhões de reais, e eu vou trazer aqui com vocês, né, sobre as expectativas, até mesmo com esse valor, que não significa que vai ser 300 milhões de reais somente para o Vitória gastar, não é bem assim, e até comparação, por exemplo, com o orçamento de outros anos, né, como por exemplo em 2022, e a situação bem crítica que o clube estava, e ainda também sobre essa questão, né, da proposta que vai ser votada, mas certamente vai passar, do orçamento para 2025, e aí começar algumas contratações junto com esse valor. Então essa entrevista aí foi junto, né, do Fábio Mota, que eu vou comentar um pouco mais aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Conta aí com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube. Bora se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Conto com a ajuda de vocês. Lembrando, quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Então, se você quer concorrer, já se inscreve aqui embaixo. Conto com a sua ajuda. E esse sorteio que vai ser junto com a Foot Fanatics. Se você quiser comprar uma camisa do Vitória, recomendo você vir aqui. Lembrando, o link aqui embaixo você tem 10% de desconto em cima de qualquer produto que você quiser comprar, tá? Ah, um tênis ou, por exemplo, uma camisa, não tem problema. Aqui embaixo tem diversas opções. Vem aqui, pesquisa Vitória, que está com uma promoção bem interessante nesse final de ano, né? Camisas aqui a partir de R$50, por exemplo. Tem a camisa principal também, ó, 259 dessa atual temporada. Você pode personalizar, colocar seu nome, o número e tudo mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos começar aqui, ó, falando sobre essa questão. O Conselho do Vitória aprova o orçamento de 218 milhões para 2024. E a matéria mais recente que eu até queria colocar aqui para vocês era justamente desse caso envolvendo, deixa eu abrir aqui, essa entrevista, né, que foi do Fábio Mota no canal principal. Então vou deixar aqui o canal do Dinâmico, muito obrigado a ele aqui, ó. Inclusive, um dos trechos dessa entrevista ele fala, né, sobre essa questão do orçamento para essa atual temporada, que na teoria seria 20% maior do que foi no ano passado, ou seja, do que foi nesse ano, né, já me referindo ao ano passado. Porque nessa atual temporada 218 milhões, para o ano que vem, sendo algo próximo da casa, vamos colocar assim, dos 298, 295 milhões de reais, que é uma previsão bem interessante, e o quanto que faz diferença, né, você estar na Série A. Então nessa entrevista aqui ele foca bastante nisso, dá alguns detalhes sobre esse orçamento e o que foi orçado, por exemplo, em 2024. Só para você ter ideia, a previsão, por exemplo, de patrocinadores, vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas para o Vitória no ano que vem é de chegar próximo dos 30 milhões de reais. Nesse ano foi 22. Então, um acordo melhor junto com uma casa de apostas, por exemplo, se passa por conta disso. Também em relação a sócios torcedores, ano que vem, tendo várias competições para disputar, né? 5 no total, se eu não estiver enganado, com certeza vai aumentar bastante esse plano de sócios, o que hoje, né, tem mais ali de 40 mil, quem sabe não possa chegar em algo na casa de 50, 60, por exemplo, tranquilamente, e aumentar. Direito de imagem e arena, acredito que vai ficar próximo disso mesmo, a não ser que o Vitória termine numa posição melhor, igual foi esse ano, né, 11º lugar, vai ser uma receita bem mais alta do que às vezes que o clube estava prevendo terminar em 14º, então isso aí já faz alguns milhões, né, de diferenças. 18 milhões de reais em negociações de atletas, tem um asterisco, até o próprio Fábio Mota falou sobre isso na entrevista, que é muito pouco, né, querendo ou não, 18 milhões. E se eu falar para vocês que o Vitória não ganhou nem isso, né, nem, sei lá, 4 milhões de reais com venda de atletas, porque não vendeu ninguém, mas se quisesse vender o Wagner Leonardo por o dobro disso aqui, né, vamos colocar 40 milhões de reais, venderia amanhã. Então, o Mateuzinho, por exemplo, mas não é o ponto esse, né? Muito melhor você vender os atletas, por exemplo, que estão surgindo ali na base, que tem um percentual de uma venda futura, do que vender os jogadores importantes nesse primeiro momento e, obviamente, ter mais espaço na base para os próximos anos, até para ter, né, vendas maiores, mais de 30, 40, 60 milhões de reais, que tem muito potencial. Bilheterias vão aumentar para o próximo ano, com certeza, e ainda tem outras questões, né, de venda de camisas e tudo mais. Inclusive as camisas aqui da Foot Fanatics conta, tá? São camisas originais e o valor repassado para o Vitória. Então, junto com a Volt e outras fornecedoras, tem aí mais 3 milhões e poucos e no total 240 milhões. E aí para 2025, próximo da casa dos 300, sem tirar esse aporte, né? Porque, Gustavo, mas esse ano também foi 310 milhões. Sim, mas com dinheiro antecipado da Libra. Não vai ter esse dinheiro
mais 100 milhões para o ano que vem. Não é bem assim. Então, eu acho que é uma receita bem interessante, bem, sim, não é otimista, vamos colocar assim, exagerado. Eu acho que dá para você conseguir isso aqui tranquilamente. Se o Vitória aparece uma proposta muito boa para alguns jogadores, vai longe numa Copa do Brasil, termina ali dentro de um G8 no Brasileirão, vai longe numa Sul-Americana, que eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre, né, a Sul-Americana, quanto que isso poderia render para o Vitória, poucos de vocês assistiram, vão lá dar uma olhada. Pode, quem sabe, bater na casa de 400 milhões de reais, que é um orçamento muito interessante e é um caminho, né, que o Fortaleza fez recentemente até chegar nesse valor tranquilo, né? O Fortaleza hoje fatura 400 milhões de reais, 380 já tem alguns anos, e aí as metas, né, para 2025 também vão ser orçadas. Ainda não foi divulgado, tá? Se o Campeonato Baiano vai chegar na final, esse é o objetivo. Copa do Nordeste, não sabemos qual que é o objetivo, claro, e na Copa do Brasil também, não sabemos o objetivo do clube. Acredito, né, que as metas vão ser brigar por uma vaga na Libertadores, via o Campeonato Brasileiro. Copa do Nordeste, acho que disputar a final, não sei se é obrigação, mas pelo menos de uma semifinal sim. Campeonato Baiano sim, né, disputar a final e o título. E a Copa do Brasil, pelo menos umas oitavas de finais. Acho que o Vitória tem time, né, para chegar tranquilamente. Inclusive, né, se você quiser começar a apostar, seja nos próximos jogos no ano que vem, que não está tão longe assim, por que eu recomendo você já fazer seu registro hoje na Betfair? Porque ainda está com a promoção de R$300 até 300 para quem ainda não tem o seu registro pelo link aqui embaixo. Então você pode começar nos jogos desse meio de semana que vai ter da Champions League, que tem muito time favorito jogando dentro de casa. Então você pode pegar aqui, por exemplo, o Bayern de Munique fora e o Atlético de Madrid em casa. São jogos aqui com cotações mais baixas, mas um pouco mais tranquila, né? Você pode apostar o bônus, R$300, voltaria a 362. Pode apostar, por exemplo, R$200 aqui, 241. Se você quiser apostar com outros times, igual o Arsenal enfrentando o Mônaco, ainda tem Benfica, não, eu vou aqui na Stuttgart e o Young Boys, e o Milan contra o Estrela Vermelha. Beleza, fica uma cotação de 2,57, vamos colocar um valor mais baixo, R$40, voltando 102. Além disso, na Betfair, você fazendo seu registro, no primeiro depósito, você tem 100% de bônus. Então, se você depositou 70, vai ter 140, depositou 100, vai ter 200. Então, você pode pegar o bônus total aqui, né, e apostar em cotações aqui um pouco mais baixas, para você ter menos risco. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da Betfair. Não precisa dizer nada, né, patrocinadores de vários times do futebol brasileiro, e o link vai estar aqui embaixo. Eu quero deixar aqui também sobre a comparação dos últimos anos, né? Por exemplo, em 2022, qual que foi o orçamento do Vitória? O tanto que fez diferença, né? Naquela ocasião, quando o clube estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Então aqui fala um pouco mais sobre as receitas do clube, que nos últimos anos de Série A era próximo de 88 milhões de reais, 87. Nesse ano, né, o Vitória chegou próximo da casa dos 210 milhões, mais o acordo com a Libra. Então vamos colocar assim, se você pega o que era 88 milhões em 2017 para 2025, 2024, eu vou colocar só 100% de inflação, então ainda vai estar baixo, né, pelo que foi aqui no Brasil, mas vai ser uma projeção parecida, tá, gente? Não é tanta mais assim, não. Sinceramente, não vejo como, nossa, era 88 milhões, agora foi 210, dobrou. Não, basicamente manteve a mesma coisa, com uma correção ali do poder, né, de compra na época. Os jogadores eram bem mais baratos, 10 milhões de reais você contratava um craque, não é essa a atual circunstância. Mas ainda assim, olha o que era em 2020 na Série B, 37 milhões. E nos outros anos, né, de Série C do Campeonato Brasileiro, a previsão era de 29 milhões de reais apenas, olha o tanto que era baixo. Até o Fábio Mota toca num ponto na entrevista que ele fala sobre patrocinadores. Se você for ver, é verdade, era 500 mil reais o patrocínio na Série C. Então, olha a diferença que é hoje, chegando próximo de 30 milhões de reais para o ano que vem, com o Fatal Model, com, por exemplo, uma nova Bet que vai chegar no clube. E aí, 30 milhões de reais era o que o clube faturava na Série C, agora apenas com acordos comerciais de patrocínio, né? Então faz uma diferença absurda e certamente nas receitas do clube, de olho no médio e longo prazo. Tem também aqui, a Vitória vai convocar essa reunião, que já foi oficializada hoje, na segunda-feira, dia 9, para o dia 16 de dezembro, para votar e aprovar ou não o orçamento de olho em 2025. Até o próprio clube fala, né, que não iria fechar ainda contratações ou algo do tipo antes de ter essa votação, porque não faria sentido, né, você começar o planejamento do ano seguinte sem saber nem quanto que você pode gastar. Óbvio que vai ter uma média, até com base nesse orçamento, mas assim que for aprovado, lá no dia 16, a tendência é que tenha contratações chegando no Vitória e já alguns sendo anunciados. Então aproveitar um orçamento, né, de 218 milhões, aqui ficou errado, mas tudo bem, com possibilidade de aumento de 310 milhões de reais. E aí ano que vem, né, tendo Brasileirão, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Campeonato do Brasil e Sul-Americana, 5 torneios. Tendência é que chegam 12 reforços no total para ter, né,
vamos colocar uma projeção de ir bem em todos, porque não adianta você ter um elenco que vai ter força na Sul-Americana, vai deixar o Brasileirão de lado, se vai longe, por exemplo, numa Copa do Brasil. Vai prejudicar, por exemplo, o andamento do Campeonato Brasileiro e até o Atlético Mineiro, que com um time excelente, né, brigou para não cair, porque focou muito na Copa do Brasil e na Libertadores. Imagina, né, o elenco do Vitória tendo um time curto, por exemplo, o efeito que isso não traria. Inclusive, nem ficaria surpreso se ano que vem passasse, vamos colocar assim, né, uma posição parecida do que foi hoje, 11º, 13º lugar, mas focando mais nas Copas, né? Vai depender e certamente esse orçamento vai detalhar um pouco mais disso do planejamento do clube, né? Temos o objetivo de chegar em umas quartas de finais de uma Sul-Americana ou de umas oitavas de finais, não sei, mas certamente um ano bem positivo para a história do Vitória, não tem nem o que dizer, né? O que o Fábio Mota fez aí nos últimos anos, conseguindo colocar o clube de volta na primeira divisão e, sinceramente, acho que o Vitória precisaria de uma SAF? Não sei, eu até tenho interesse de fazer um vídeo depois sobre isso. Acho que pode caminhar sim com as próprias pernas, desde que faça um bom trabalho e acerte bem mais nas contratações do que foi, por exemplo, nessa temporada. E tem um vizinho, vamos colocar assim, mais próximo, que seria o Fortaleza, que fez uma trajetória muito parecida, né? Saindo para uma Série C, ficando muitos e muitos anos na Série A e hoje basicamente estabelecido ali num time no top 4, top 6 do Brasil, como foi, por exemplo, nessa atual temporada, e merece, né, todo o respeito. Então, quem sabe no médio e longo prazo visando isso. Enfim, eu vou deixar para vocês o link então da Fut Fanatics com várias camisas do Vitória. Lembrando que o link vai estar aqui, ó, com outros produtos que você pode comprar. Vem aqui e pesquisa o que você vai querer. O link também da Betfair, aproveita esse bônus aqui, ó, só você fazer seu registro, tá aqui embaixo para os jogos Champions League e Campeonato Europeu. Tá aqui no canal. E também se inscreve, vamos chegar aqui em 70 mil para você concorrer uma camisa, né? Seja essa aqui, por exemplo, que eu estou usando, alguma outra, vamos realizar esse sorteio junto com a Fut Fanatics. Valeu, galera!